Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal. É engraçado que às vezes eu trato de um assunto num vídeo e por causa daquele vídeo eu sou obrigado a fazer outros vídeos adjacentes àquele que eu produzi. Eu dei agora recentemente uma resposta ao professor e doutor Nicodemos envolvendo a questão da margarida e o arminianismo. E aí eu comentei, eu mostrei lá o breve catecismo de Westminster, mostrando que o ser humano não tem livre-arbítrio na cosmovisão calvinista. E aí choveu de perguntas e de questionamentos sobre esse assunto. Então, eu vou fazer dois vídeos, um agora e depois, quando der tempo, o outro. Um falando sobre a visão dos pais da igreja, mas prioritariamente Santo Agostinho. E eu tenho inclusive esse aqui em PDF, eu mando para você se você quiser. Santo Agostinho, Patrística ou Livre-Arbítrio. Porque esse mesmo Agostinho que defendeu o livre-arbítrio depois vai negá-lo. Que ele aí vai dar toda o alicerce para a criação do calvinismo. Calvino cita nas Institutas mais de 400 vezes o nome de Agostinho. Então, na verdade, o calvinismo deveria chamar agostinianismo e não calvinismo em si, porque Calvino apenas sistematizou o que o Agostinho Velho escreveu. E aí criou esse sistema de doutrina chamado calvinismo. Quero dizer que o mesmo problema que nós protestantes temos, os católicos também têm. Lá no catolicismo chama tomismo e molinismo. Aqui no protestantismo chama calvinismo e arminianismo, tá bom? Eu não sou de nada, eu sou de Jesus. Não, você só é um bobinho que não estudou o assunto. Porque se você estudar o assunto, você é uma coisa ou outra. Não tem jeito de ficar isento dessa questão. E você, inclusive, tem que se definir. Não dá para ser um cristão que não se definiu. Se você não se definiu, é prova de que você ainda não estudou o assunto. Mas vamos lá. Eu quero começar aqui. Eu achei isso aqui num livro chamado O que Cria os Primeiros Cristãos. Depois, se eu achar o livro, eu ponho aí na descrição do vídeo. Eu tirei essa informação então deste livro. É uma citação de Metódio, um mártir cristão do século II. E olha o que ele escreveu. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa que viveu a era da igreja, está no século II. Ele escreve assim: aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pela inevitável necessidade do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando-o como a causa e o autor dos males humanos. Está aí na tela do seu televisor a colocação de Metódio. Veja que ele acusa a negação do livre-arbítrio como algo pagão. Então, os pais da igreja antes de Agostinho, nenhum deles aceitava a ideia de que tudo estava escrito e que a sorte das pessoas não poderiam ser mudada. Já as religiões que cercavam o cristianismo e o judaísmo daquela época, como o estoicismo, o maniqueísmo, que era muito forte, e diga-se de passagem, quase todas as religiões mundiais acreditam no fatalismo ou na predestinação incondicional. Então, o que tem que ser, será. Aí você tem hinduísmo, budismo, sikhismo, shintoísmo e outras. As religiões africanas, todas elas são fatalistas. As religiões animistas, inclusive aqui do Brasil, as indígenas, são fatalistas. A filosofia, estou pondo na tela do seu televisor, muitos filósofos defendem que o homem não tem livre-arbítrio. E nós temos, então, o cristianismo, que surge dizendo: olha, não é verdade. Você não precisa viver nessa casta inferior. Jesus se manifestou para livrar você do seu cativeiro e mudar o seu destino. Então, o cristianismo sempre foi um viés diferente. O cristianismo bíblico. É óbvio que eu não vou falar aqui, mas depois eu tenho aqui o livro. Quem quiser entender bem o que eu estou falando, vai numa livraria e compra a biografia de Santo Agostinho, da editora Record. É um livro dessa grossura, tem 800 páginas,
mas aí você vai entender como é que Agostinho cria esse sistema de visão bem próximo do maniqueísmo ou do estoicismo, nessa questão envolvendo o livre-arbítrio. É bem verdade que quando ele vem para o cristianismo, ele já logo escreve contra, porque ele queria combater o estoicismo e o maniqueísmo. Depois, num choque que ele tem com Pelágio, então ele mergulha nessa visão e nega completamente o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que ele defendeu claramente. E olha, gente, eu tenho aqui uma citação, eu coloco aqui na descrição do vídeo. O próprio João Calvino disse que Adão tinha livre-arbítrio. Depois, mais para frente, ele vai declarar que a queda estava decretada, ou seja, Adão não tinha livre-arbítrio. O calvinismo, estou pondo tudo aí na tela para você ler depois, separa o vídeo e leia. O calvinismo diz que todos os males que acontecem no mundo são determinados por Deus e para o seu beneplácito. Tá? Estou pondo aí na tela do vídeo, depois você para o vídeo, lê, vai lá conferir na Instituta. Se você quiser o PDF da Instituta, eu tenho também. Vai conferir. É uma coisa absurda. Por quê? Como diz, vou ler aqui para você. Como o próprio Agostinho vai dizer, quando você tira o livre-arbítrio do homem, sobra para Deus a autoria do pecado. Se o homem não tem livre-arbítrio e ele só faz o que está determinado por Deus, o que sobra então ao ser divino? A não ser assumir a autoria do pecado humano. Eu quero, antes de falar citar aqui o Agostinho, eu poderia pegar outras citações de outros pais da igreja, mas eu vou ficar em Agostinho porque é o que pega no calvinismo. Ele é uma autoridade para os calvinistas. Os outros pais da igreja, eles não respeitam muito no sentido dessa questão do calvinismo versus arminianismo. Então eu vou citar o Agostinho, porque aí a batata quente fica no colo deles. Outra coisa, o próximo vídeo que eu fizer, eu vou citar a Bíblia. N textos, são vários, são dezenas de textos que falam de livre-arbítrio. Então eu separei aqui alguns, os mais relevantes, e no segundo vídeo eu leio esses textos para você refletir e meditar. Vamos lá então. Santo Agostinho se converte, vem do maniqueísmo, do estoicismo, e ele então começa a sua teodiceia na fé cristã. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas até que ponto Agostinho foi um bom crente ou não foi. É uma figura controvertida. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que ele tem que ser pesquisado. O que ele fez, o que ele escreveu é relevante, não só para mim como cristão, mas para toda a humanidade. Ele é um filósofo cristão que teve a sua participação, é inegável a sua contribuição para a sociedade. Citando então Santo Agostinho para você, página 52 desse livro, vou pôr na tela. Ele diz o seguinte: portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a mente cúmplice da paixão, a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio. Ele está deixando claro que o homem tem o livre-arbítrio e que, devido a isso, ele é envolvido nas suas paixões. Tá certo? Gente, eu estou deixando claro aqui que é Agostinho falando de livre-arbítrio. A igreja, antes de Agostinho, antes do século V, acreditava que o homem tinha livre-arbítrio, apesar de ser um livre-arbítrio danificado pelo pecado. Mas ainda assim era um livre-arbítrio. Ok? Outra citação de Agostinho na página 69 do seu livro. Eu cataloguei aqui algumas ideias, então eu estou passando para você. Mas quanto a esse mesmo livre-arbítrio, o qual estamos convencidos de ter o poder de nos levar ao pecado, pergunto-me se aquele que nos criou fez bem de nolo ter dado. Então, veja que ele está questionando. Não seria melhor Deus não ter subtraído do homem o livre-arbítrio? Por quê? Porque se nós erramos, é por nossa própria vontade, autocausada. Então, de novo, ele defende o livre-arbítrio. Continua Santo Agostinho na página 75. Diz Agostinho: na verdade, como poderia ser castigado com justiça aquele que se servisse de sua vontade para o fim mesmo para o qual ela lhe fora dada?
Então ele está questionando. Como é que você vai castigar alguém se a vontade desse alguém está determinada? Você tem que castigar quem determinou essa vontade. Ele continua. O castigo, como a recompensa, seria injusto se o homem não fosse dotado de vontade livre. Ora, era preciso que a justiça estivesse presente no castigo e na recompensa, porque aí está um dos bens cuja fonte é Deus. Conclusão: era necessário que Deus desse ao homem vontade livre. Então veja, querido telespectador, o Agostinho jovem está deixando claro que você não tem como desassociar Deus do pecado se o homem não tiver vontade livre. Ele fala de novo: convém considerar a vontade livre do homem entre os bens? Uma pergunta retórica. Ele continua: uma vez esse ponto demonstrado, considerei sem hesitação que Deus nola deu e que convinha nola ter dado. E a afirmativa que Deus nola deu, sobretudo em vista desse bem. Estou só lendo as partes que me interessam aqui, que eu grifei. Mas tal conclusão não teria sido posta com clareza se não tivéssemos antes refutado o sentimento ímpio do insensato que diz no seu coração: Deus não existe. Se torna plenamente evidente a saber que a vontade livre deve ser contada entre os bens recebidos de Deus. Então veja que ele alega que a negação da vontade livre é uma obtusidade, é uma ignorância, e que se nós não assim procedêssemos com a liberdade humana, esse ser humano teria como autor dos seus pecados o próprio Deus. Eu estou botando aí na tela algumas frases de calvinistas famosos dizendo que Deus é autor do pecado. Depois você entra lá no site do CACP, tem este artigo lá, você pode ler. Eles afirmam categoricamente que Deus é autor do pecado. Por quê? Porque se o homem não tem livre-arbítrio, logo ele é realmente o autor do pecado. Então, gente, Agostinho, ele cria piamente que negar o livre-arbítrio era jogar nas costas de Deus o pecado da humanidade. Ele cria piamente que o livre-arbítrio era algo cristão e o contrário, ou seja, o fatalismo, era algo pagão. É preciso que nós entendamos isso. Poucas religiões mundiais trabalham com a ideia de livre-arbítrio. E a nossa fé cristã sempre trabalhou com essa ideia de que nós somos livres. Então, qualquer outra jactância, consideração para negar o livre-arbítrio não é histórico, não faz parte da história da igreja, pelo menos dos 5 primeiros séculos, antes de Agostinho, né? E não é bíblico. Eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, gente, explicado isso, quem quiser o PDF, pode me chamar aí. Eu mando para o teu zap, não mando para o e-mail, gente, eu não gosto de mandar para e-mail, não me peça para imprimir o livro. Eu tenho aqui, é domínio público essas obras, né? Eu tenho o PDF, eu mando para você, mas você tem como subir aí no teu zap, para o teu e-mail depois, mandar imprimir, é uma coisa com você. Mas confira. Muito obrigado. Se gostou, compartilhe, curta e ajude-nos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.